Boa tarde a todos, eu sou o Lucas Lorde, estamos começando aqui um programa Papo Reto no Estúdio 48 Podcast. Lucas Lorde, lembrando que não é Demudo, é D-I-E, eu abrasileirei Lorde, se quiser seguir minhas redes sociais é Lucas Lorde, Lucas com 2 S, Lorde no final. Estamos começando aqui o programa nesta terça-feira, 25 de novembro, a última semana de novembro, o ano passou muito rápido e daqui um mês é uma data muito especial, daqui um mês é o Natal. Natal aí onde as pessoas se reúnem, energia da reunião da família, a turma já está preparando, planejando festa, planejando churrasco, se vai para a praia, então a turma já está planejando fazer o peru, a uva passa, o panetone, já estão esperando os presentes do Papai Noel, lembrando que em dezembro eu tenho 2 datas para receber o presente, hein, pessoal? Eu estou aberto a presentes, quem quiser ir, fiquem à vontade, porque dezembro é meu aniversário, eu vou ficar mais velho e tem o Natal também. Então, quem quiser dar presente para mim, fique à vontade. E, assim, como dezembro é meu aniversário, eu fico quando falta um mês para eu completar quando falta um mês, assim, para eu ficar mais velho, eu fico naquela sentimento de tudo ou nada na minha vida. Porque, pessoal, eu considero o seguinte, isso na minha opinião, né? Quando eu faço aniversário e fico mais velho, eu sinto como se o eu antigo morresse e renascesse um novo eu. Então, quando falta assim um mês para mim ficar mais velho, eu fico com um sentimento de tudo ou nada, de ou vai ou racha, eu começo a viver o hoje, porque o amanhã eu não sei se vou estar vivo. Então, tudo que eu quero fazer, tudo que eu desejo, eu tento realizar antes de ficar mais velho. Então, é esse pensamento que eu tenho. Não sei se o Araújo que está aqui com nós tem. E também lembrar vocês vocês que estão nos assistindo a se inscrever no YouTube do Estúdio 48, ativa o sininho, curta, comenta, compartilha e siga nossas redes sociais no Instagram, Pensa Comigo Podcast, Instagram do Estúdio 48, onde lá tem todos os cortes, no Estúdio 48 tem os cortes de todos os programas aqui do Estúdio 48 e no Pensa Comigo tem os cortes do Pensa Comigo e do Papo Reto que a gente está fazendo aqui. E aqui no Papo Reto a gente vai comentar sobre 3 assuntos, que é sobre notícias literárias, sobre notícias do Brasil e notícias do From. E aqui comigo está o grande jornalista e escritor que faz o Pensa Comigo aqui comigo, Carlos Araújo. Como vai, Araújo? Tudo bem? Tudo bom. Sempre que a gente recebe elogio, a gente fica desconcertado, porque a gente é sempre menos do que acreditam que a gente seja. Não, entendeu? mas você é um grande escritor. Pelo menos as pessoas têm lido meus livros. Sim. Tem lido meus livros. Não precisa ser modesto. E quando você falou em presente, Natal, o presente é um dos aspectos, dos vários aspectos do Natal, né? Todo mundo pensa tem a árvore, tem o Papai Noel, tem as comidas, né? Os comes e bebes do Natal. Uhum. Então, e tem os presentes. Está esperando receber presente? Eu estou esperando receber presente, sim. Olha, e vários presentes. Sim. Sabe como? Como? Que comprem o meu livro, Um Brinde ao Nada. Mostra aí, ó. Que comprem o meu livro, Um Brinde ao Nada. Mas mostra para a câmera aí. Cada presente, cada compra é um presente para mim. E cada livro adquirido é um presente também que você pode dar a alguém de quem você gosta, um amigo, uma amiga, nas brincadeiras de amigo secreto, e um presente a você também. Ontem mesmo você me informou, você me deu uma notícia lá, mais uma compra desse livro na Amazon. Né? Eu vi lá na Amazon, tava 3 estrelas, agora tá nota 5, nota máxima. Nota máxima até agora. Nota máxima é 5, pessoal, lá na Amazon. E tá 3 estrelas. Só que essa pessoa que deu 3 estrelas não comentou, porque tem essa opção, né, se dá as estrelas e comenta, só que essa pessoa só deu as estrelas e não comentou. O importante é que ela colocou foi estrela. Muito bom, eu não sei quem que é, mas quero agradecer muito, porque cada feedback de cada pessoa é valioso. Está na Amazon e está no Google Play também. Isso para edição digital, em e-book. Com relação a presentes, eu estou esperando presentes das pessoas que eu gosto assim também, mas eu estou esperando presente de uma pessoa que eu não deveria esperar, porque essa pessoa me faz sofrer muito. E eu espero porque eu sou tonto, né? Porque eu sou sofredor, que é o Corinthians, né? Eu espero que o Corinthians me dê o título da Copa do Brasil. Aí é difícil, hein? É difícil mesmo. Mas eu quero que assim, o título da Copa do Brasil seja para os torcedores.
Porque quem merece são os torcedores e o clube, porque esses jogadores que estão aí não merecem nem um pouco, porque eles não têm identificação nenhuma com o Corinthians. Então não é por eles, é pela torcida do Corinthians e pelo clube em si. Porque essas pessoas que estão lá não merecem. Inclusive, falar um negocinho rápido aqui, pro ano que vem, eu acho que o primeiro requisito para o Corinthians contratar jogador tem que ser jogador feio e horroroso. Porque o Corinthians é isso, o Corinthians é povo, é favela, entendeu? Porque o Corinthians lá tem Yuri Alberto, que parece um modelo, fica dando risadinha. É grosso, perde gol pra caramba, não tem nada a ver com o Corinthians. O Corinthians tem que contratar jogador que tem o perfil de Corinthians, perfil de maloqueiro. Então, para começar, tem que ser feio. É que nem o Tevez, você lembra do Tevez? Jogava muito, o cara era feio, parecia o orc do Senhor dos Anéis. Era a cara cicatrizada, queimada, entendeu? Feio, tudo, falava errado, mas jogava muito. Então esse tem que ser o perfil para o ano que vem pro Corinthians. Precisa ser otimista. Sim. Precisa ser otimista. E para começar aqui, vamos falar de notícias literárias, né, Araújo? Começar por, quando é notícia, a gente tem que pensar em novidade, né? Porque assim, o ano tá acabando, mas... A novidade principal é a Flaus, a feira de livros e autores de Sorocaba, que já tem data definida. Deixa eu cortar um pouquinho. Antes da Flaus vai ter um evento agora nessa quinta-feira, né? Que é a roda de conversa na Biblioteca Municipal. Ou seja, a gente está no final do ano, mas ainda tem eventos literários acontecendo aqui em Sorocaba. Olha, pessoal, eu tenho aprendido com os livros, com a literatura, com a atividade literária, com essa tentativa de aproximação cada vez maior dos leitores, com os leitores, que só fazendo coisas que as coisas acontecem. E elas acontecem de uma forma que uma puxa a outra e assim vai. Porque a gente acaba participando de uma atividade que leva a outra participação, que leva a um convite, que leva a uma ideia nova, e assim a gente tem construído o nosso caminho, que é o caminho que procura levar o nosso livro, no caso o meu livro, Um Brinde ao Nada, aos leitores. E daí surgem as novidades. Sim. Uma delas é a Flaus, como eu disse, mas como você antecipou, a roda de conversa, nesta quinta-feira, que é a última quinta-feira do mês. Então, quinta-feira, pessoal, Biblioteca Municipal de Sorocaba, que horas, Araújo? Das 14 às 16 horas, chamada também de 2 às 4 da tarde. Sim, eu lembro que na última roda de conversa, que essa aqui é a segunda roda de conversa literária, né? Desde março. Não, eu falei errado. Na verdade, é a segunda roda do Clube do Livro. Segunda roda do Clube do Livro. Que a primeira roda de Clube do Livro foi o seu, Um Brinde ao Nada aqui, pessoal. Um Brinde ao Nada que foi na quinta do mês passado. Agora vai ser o livro da Juliette Vasconcelos, que a gente trouxe aqui umas semanas atrás. A gente trouxemos a Juliette aqui, que ela falou do livro dela. Há 3 semanas. Há 3 semanas a gente trouxe ela aqui. Quem quiser procurar o programa dela aí é só... E na parte do ao vivo no YouTube aí vai ter na sequência o programa dela, que foi um programa incrível, muito legal. E a gente vai falar do livro dela, que é O Ceifador de Anjos, né? O Ceifador de Anjos, que eu terminei de ler essa semana e adorei, gostei muito. Sim, muito bom livro. E esse Clube do Livro vai continuar para o ano que vem, né? Daí vai ter outros livros de outros autores, inclusive. Você que é autor de Sorocaba, que gosta de escrever, eu convido você aí na roda de conversa, porque quem sabe o seu livro vai ser... destaque de um Clube do Livro que vai ter. Tem para esse autor interessado em ter o seu livro como tema de uma roda de conversa, do Clube do Livro, criado por essa roda de conversa, o Clube da Leitura, né? Uhum. Esse autor precisa participar de três rodas de conversa. Sim, aí a gente agenda, exatamente, a gente agenda o livro dele para ser tema também em um dos meses. Sim, legal. Tá? Então, assim, ele participa, ele tem o livro dele como tema de um mês, conhecendo o que é a roda de conversa e já tendo uma interação com as pessoas, sendo conhecido, né? Então, funciona muito bem assim. Sim, e eu gosto dessa roda de conversa, Araújo, porque assim, vira uma comunidade, né? Comunidade literária, porque cada escritor, cada leitor que vai lá... Lembrando, pessoal, que a roda de conversa não é só para escritor, não, para leitor também. Inclusive Principalmente para leitor, que nem eu não sou escritor. Talvez algum dia, assim, eu tenho histórias para escrever, talvez algum dia eu escreva, mas no momento eu sou só leitor. E eu estou indo na roda de conversa. Então, a roda de conversa é para escritores e leitores e outras pessoas também que gostam de livros, de literatura, de histórias.
E acho importante porque tem essa união, todo mundo se ajuda, né? Os Exatamente. escritores, os leitores, todo mundo se ajuda e isso vai engajando cada vez mais, cada escritor vai tendo o seu livro divulgado, ajuda no marketing, ajuda na motivação da pessoa continuar escrevendo. Às vezes a pessoa que não é escritora chega lá e vê os livros, vê a turma escrevendo e ela se motiva a ler, a escrever também, né? A escrever um poema, uma poesia, escrever um livro também, isso é muito importante. Porque uma das atividades que a gente faz lá também a oficina de crônicas. Oficina de crônicas numa roda de conversa. É uma atividade rápida, dinâmica e muito atrativa, porque leva as pessoas ao exercício da sua atividade criativa, de contar histórias e flagrantes de rotina do cotidiano, de uma forma leve, enxuta, e que possa ser avaliada ali, lida e avaliada em tempo rápido, né? Então é muito, muito legal. Sim. E também o seu livro Um Brinde ao Nada assim, recebeu bastante feedback depois do Clube do Livro, desse primeiro Clube do Livro que teve o ano passado, e a turma gostou lá da roda de conversa, teve bastante feedback, assim, opinião que você gostou. Porque esse Clube do Livro, você falou que foi a primeira vez que um livro seu participou de um Clube do Livro. Qual que foi a sensação, assim, foi boa? Foi uma surpresa? Porque é uma das grandes satisfações, assim, para um escritor ter o seu livro discutido num Clube do Livro, né? Lógico que tem outras vertentes, tem um lançamento, tem um feedback das pessoas pela internet, tem o feedback dos leitores, mas ter o seu livro discutido em uma roda de conversa por outros escritores qualificados, e você ter opinião desses escritores é uma coisa muito satisfatória, né, para o escritor. Escritores e leitores mesmo que não são escritores também. Sim. Foi surpreendente, até pela capacidade que as pessoas têm de fazer uma resenha do seu livro, dizer por que gostaram ou não. Tem uma pessoa lá que, por exemplo, gostou muito do conteúdo e não gostou da capa. Essa capa aqui, a pessoa disse que ela disse que não gostou e pronto. Aí tudo bem, ótimo. Não, lembro que ela falou também que a história era muito boa para capa. Né? Exatamente. Mas só que é o seguinte, aí eu contei a história da capa. Eu, inclusive, levei essa capa, foi escolhida pelo público. Eu coloquei nas redes sociais e das 97 pessoas que votaram, essa capa foi a que venceu. Ainda lembro o placar. Ela recebeu 44 votações a favor, ante 40 da capa que ficou em segundo lugar. Então ela ganhou. E era a minha preferida também. Sim. Então, pessoal, roda de conversa nesta quinta-feira, a partir das 14 horas na Biblioteca Municipal. Vão lá, é muito importante. E a cada quinta-feira, essa roda de conversa tem toda última quinta-feira de cada mês. Lembrar que não precisa se inscrever, não precisa se inscrever, só chegar lá, e participar. É gratuito, não precisa se inscrever, nada, só chegar lá e participar. E a cada quinta-feira, uma coisa que é legal também, a cada quinta-feira está aumentando ainda mais os participantes. Então, vão lá, pessoal, vai ser muito legal. Você sabe como nasceu essa roda de conversa, esse clube de leitura, não? Nasceu da necessidade de focar em autores sorocabanos. Tá? Porque outros, claro que tem outros clubes de leitura que focam em autores sorocabanos, mas ainda é em número insuficiente. São pequenos, né? Exatamente. Aí eu tinha uma livraria que eu perguntei, por que vocês só leem, só colocam para leitura autores de fora e de grandes editoras? Aí a resposta foi de que não havia possibilidade de atender toda a demanda, porque Sorocaba tem muitos autores. Felizmente, né? Ainda bem, isso é ótimo. É bom, né? E aí então eu falei para a pessoa, então nós vamos criar um clube de leitura que prioriza autores sorocabanos. E a roda de conversa criou esse clube de leitura. Legal. Está sendo ótimo. Sim, está sendo bom, está sendo bem divulgado, bem aceito, que bom, hein? E atraindo pessoas, principalmente leitores. E esse ano para você, Araújo, para a literatura, nessa área assim, foi muito movimentado, né? Foi muito, muito importante. Foi muito bom, né? Movimentado. Teve o lançamento do seu livro Um Brinde ao Nada, teve a roda de conversa.
E agora para fechar, a próxima atividade vai ser a exposição desse livro na Flaus. na Flaus, a Feira de Livros e Autores de Sorocaba, Flaus. Lembrando que é a segunda vez que você participa, né? Não, ainda não, porque ano passado eu fui convidado, mas eu não tinha livros. Não tinha livros para participar. Então, mas o ano passado você participou para ganhar um prêmio, a edição né? que eu tinha o ano passado era desse outro livro, do Ódio Solto no Pasto. Mas a edição havia se esgotado. Então eu não tinha como participar. Essa sim, aqui, ó. daqui a pouco a gente vai falar desse livro também, que vai ter a segunda versão no que vem. Exatamente. Então, o ano passado, quando você participou da Flaus, você ganhou um prêmio também lá, né? Ganhei um prêmio na verdade, o prêmio da Prefeitura de Sorocaba. Não, tô falando na Flaus. Na Flaus? Ah, sim. Ganhei um prêmio em um concurso de contos. Que a Flaus tem esse concurso de contos, todo ano tem, né? E você ganhou no passado. No quarto concurso de contos, na quarta edição do concurso. Esse ano 2025 foi a quinta edição. A quinta edição. E lá na Flaus, além de você expor também o Brinde ao Nada, você vai participar, vai fazer uma oficina lá também, né? Uma oficina de crônicas. Uma oficina de crônicas. Será a Flaus, a feira, vai ser, repetindo, local, vai ser na unidade do Sesc, que fica na Rua Barão de Piratininga, número 555, e vai ser nos dias 12, 13 e 14 de dezembro. Uhum. E nessa feira, além de estar exposto Um Brinde ao Nada, como livros de vários outros autores, eu vou também dar uma oficina de crônica. É um dos gêneros que eu mais gosto, é um dos gêneros, inclusive, literários, né? Que eu sugiro para quem quer adquirir o hábito da leitura, por ser uma leitura de textos curtos, enxutos, leves e que focam coisas do cotidiano que são muito atrativas, interessantes e que você expõe histórias que você conta com olhares diferentes. Uhum. Tá? Então, eu escrevo crônicas desde a adolescência e durante 11 anos, de 2009 a 2020, eu escrevi crônicas semanalmente no jornal de Sorocaba e isso foi uma atividade enriquecedora e de aprendizado também, e eu espero colocar essa vivência de crônicas, tanto por gosto pela crônica, quanto por escrever crônica há muito tempo, colocar o meu aprendizado a serviço do pessoal que aparecer na oficina, e também a gente vai fazer uma oficina de crônica lá, embora o tempo seja curto, mas vai conseguir. Eu estou elaborando um roteiro que vai permitir, durante essa oficina, a gente vai falar de crônicas, numa meia hora, na outra meia hora vamos fazer uma oficina de crônicas, e na última meia hora, 1h30, nós vamos apresentar e comentar as crônicas, dependendo de quantas pessoas participarem da oficina, aí vai ser possível até colocar todo mundo, né, mostrar todas as crônicas escritas nesta oficina. Vai ser legal. dinâmico, vai ser criativo, vai ser interessante. Sim, a Flaus aí para fechar com chave de ouro o ano literário aqui de Sorocaba. Parabéns aos organizadores, parabéns a Juliette Vasconcelos, parabéns ao Araújo aqui, parabéns a todos que participam desse grande evento. E parabéns ao professor e escritor Carlos Carvalho Cavalheiro, que foi o fundador, né, da Flaus. Ele é muito criativo, criou a Flaus e daí abriu essa grande oportunidade para autores e leitores em Sorocaba. Hoje, para fechar aqui a parte literária aqui do Papo Reto, Não, ainda tem uma coisa. Houve também o lançamento do livro Um Brinde ao Nada, 2 lançamentos, sim, na livraria e num bar, com comparecimento de muita gente, e cada lançamento é uma divulgação, né? Uhum. E pela primeira vez eu lancei um livro, também foi... Então, isso Está vendo muito de primeira vez esse ano, né? Sim, isso primeiro lançamento de um livro, primeiro livro como tema de um clube de leitura, na roda de conversa que a gente acabou de descrever, e
Primeira vez também que eu vou expor o meu livro na Flaus. E primeira oficina de crônica na Flaus. Sim, legal. Entendeu? Embora eu escreva muito crônica, mas nunca dei uma oficina. E está sendo um ano de muita primeira vez. Sim. Agora, respondendo a por que a primeira vez que eu escrevi, que eu lancei um livro de ficção, sendo que esse é o 4º livro publicado, só explicando, também houve 2 lançamentos de outros 2 livros, mas eram livros de pesquisa histórica, que contavam o Companheiros, a história dos metalúrgicos de Sorocaba. Sim. O outro, Linha de Frente, que contava a história, né, a história dos motoristas de Sorocaba e região. Então, foram também lançamentos dos quais participaram muitas pessoas, foram lançamentos muito bons, mas o primeiro lançamento de ficção foi esse, só para deixar claro as coisas, entendeu? Aí entendi. eu publiquei o Ódio Solto no Pasto em 2022, e o Um Brinde ao Nada foi o 2º livro de ficção publicado. E por que o Ódio não foi o primeiro lançamento, né? Porque eu não lancei na época, porque em 2022 eu fiquei com medo de não aparecer ninguém. Aí eu não lancei. Aí que é a outra atividade, que é o projeto para 2026. O relançamento com outro projeto gráfico, outra capa de O Ódio Solto no Pasto. E aí sim ele vai ter o merecido lançamento, que vai ser lá pela metade do ano, mais ou menos julho, agosto. Vai ter o lançamento do livro Um Brinde ao Nada. Eu devia isso a esse livro, que vai ser, como eu repito, lá pela metade do ano, e quem sabe, contrariando o meu medo inicial, né, já que muitas pessoas compareceram em Um Brinde ao Nada, eu acredito que muita gente também vai comparecer. Agora acho que vai ser o dobro ou o triplo. O Ódio Solto no Pasto, no lançamento. Eu ia até perguntar assim sobre o Ódio, que vai ter o lançamento da 2ª edição ano que vem. Inclusive, ele ganhou o Prêmio Sorocaba de Literatura 2023. Exatamente. Queria perguntar assim, que nem quando ele lançou a primeira vez, era novidade, né? Ninguém conhecia a história. Agora, qual que é a estratégia que se usa quando você lança um livro que já foi lançado, que não é mais inédito, e que é uma 2ª versão, sendo que todo mundo, assim, não todo mundo, mas muita gente já conhece a história pela primeira versão. Qual que é a estratégia que usa de marketing agora? Porque uma dúvida que eu tenho também é, quem já comprou a primeira versão lá em 2022, vai comprar novamente essa 2ª versão, mesmo já conhecendo a história, mesmo já tendo um livro? Como que muda a estratégia para uma 2ª versão do livro? Seguinte, a primeira versão, por ter sido uma versão independente, o alcance foi pequeno. Então, muita gente que adquiriu o livro poderá querer adquirir novamente, porque ele terá uma cara nova, um projeto gráfico novo, uma capa nova e uma proposta nova. Eu mesmo tenho livros que têm 1, 2, 3 edições diferentes, de outros autores, claro, que eu comprei, mesmo tendo lido do livro na primeira edição. Aí eu reli na 2ª, reli na 3ª, isso pode acontecer com O Ódio Solto no Pasto. E em virtude de ter sido uma edição de alcance pequeno, por ser uma edição independente, ele tem muita gente, mais gente que não conhece o livro do que gente que conhece. Então, tem grande possibilidade de ampliação e de acesso ao livro por grande número de leitores que ainda não leram, não acessaram o livro. Essa é a grande expectativa. Então, eu acredito que vai ser, pode abrir muitas possibilidades numa 2ª edição, com certeza. Sim, o Ódio é uma história incrível que merece uma 2ª edição. Eu estou ansioso também. É uma história de aventuras, né? De aventuras, de um anti-herói que você ama e que você odeia. Que você ama e odeia. Ele é implacável com ele mesmo e com o mundo ao redor dele. Sim. Ele é protetor e também é predador. Ele tem essa dualidade que confere à história uma sequência de aventuras que não deixa o leitor parar nem morrer de tédio.
leva Sim. o leitor a querer sempre se passar de capítulo em capítulo. Porque, seguinte, eu sigo aí a característica também do folhetim. Eu sempre termino um capítulo deixando o leitor curioso para ver o que vai acontecer no capítulo seguinte. Então, é uma técnica narrativa tradicional, mas que funciona numa história como essa. Sim. Por falar em ódio, a gente vai mudar de assunto aqui agora e falar sobre notícias do Brasil. Qual que foi o assunto mais impactante que teve nessa semana? Qual que é a notícia mais impactante que teve aqui no Brasil, Araújo? Que você acha? Qual que foi teve mais evidência aí? Foi a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro no sábado, quando às 8 da manhã, 7, 8 da manhã, todo mundo acordou com essa notícia. Foi uma notícia, embora esperada, impactante, porque o momento em que isso ocorre é sempre um momento de grande expectativa, porque tem o fato, a prisão, e tem o que vai acontecer a partir desse fato. Uhum. Tá? Então é um episódio que reúne muitos aspectos. Inclusive, primeiramente, o aspecto da história acontecendo. Nós temos, em episódios como esse, o privilégio de assistir a história acontecendo em tempo real e temos também a oportunidade de aprender com esses episódios. Nós temos também a oportunidade de avaliar esses episódios pela importância extraordinária que eles têm como símbolo real e simbólico, ou seja, como aspecto simbólico e real. No aspecto real, é a justiça acontecendo, ainda que tardia, ainda que timidamente. E no aspecto simbólico, a constatação de que, por mais que a justiça seja feita tardiamente, ela sempre acontece, e quando acontece, você conclui que o julgamento da história é implacável com os vilões. Eles cometem erros, crimes, achando que serão beneficiados pela impunidade, mas nem sempre isso acontece. Às vezes, muitas vezes, a punição vem, porque o que eu estou dizendo, o que eu falei, o julgamento da história é implacável com os vilões. Que os vilões saibam disso. O que eu achei engraçado também que a cela que ele vai ficar, né? Inclusive o shorts aqui tem até no estúdio, pessoal. Que você vê a cela assim, a cela é mais bonita que o meu quarto. Parece na verdade não é a cela, né? Mas na verdade é um quarto de hotel 5 estrelas. Então eu acho isso muito injustiça isso, Araújo, porque com essas pessoas especiais, né? De cargos altos, o julgamento ele passa por diversos processos, diversos cuidados. Daí, quando acontece, ele é jogado tipo, nessa cela especial, que mais parece um quarto de hotel. Enquanto outras pessoas estão longe de passar por esses benefícios, assim, por esses julgamentos demorados, por essas coisas especiais. Por exemplo, você vê, daí pega uma pessoa pobre, assim, que não é especial, que não tem cargo, assim, ela vai fazer um crime muito menos pior, tipo, sei lá, vai lá, furta uma manteiga. Ela já é julgada na hora, no dia seguinte já é presa, já é jogada numa cela cheia de rato, de barata, com outros 30, 40 pessoas. Já é mandada para Catanduvas, já é mandada para, sei lá, Guantánamo, já é mandada para aquela prisão que tinha lá, Alcatraz. Se ainda existisse o Carandiru, já ia ser mandado para o pavilhão 9 do Carandiru, com outros 30 presos na mesma cela, ou seja, já tem a pior das punições. Agora tem pessoas especiais, né, que a punição, além de demorar a vir, quando vem, parece que é branda, né? Não chega nem perto do que ela realmente merecia. Você precisa também levar em conta as condições em que esse julgamento foi realizado,
são os rituais do devido processo legal, que fazem parte de toda a democracia e que têm que ser seguidos. Você mencionou aí a questão do conforto da cela, do espaço em que ele vai ficar preso, em que ele está preso. Você tem que considerar que ele é um ex-presidente da República, você tem que considerar que ele tem uma defesa muito competente do ponto de vista jurídico, você tem que considerar que todos os rituais de defesa, de entrada de encaminhamento de recursos foram respeitados. Então, por isso que leva tempo, demora, porque essas coisas têm que ser feitas, esses julgamentos de grande envergadura têm que seguir todos os rituais previstos em lei, previstos no andamento do devido processo legal. Sim. Eu só acho muito injusto assim, porque às vezes pessoas assim, que tem um advogado que é bom, que tem tratamento especial, que já foi ex-presidente, muitas vezes fazem coisa 1000 vezes pior, fazem coisas horríveis, e tem todo esse processo especial, enquanto outras pessoas que não têm esse mesmo, não tem o mesmo advogado, não tem o mesmo recurso, acabam fazendo coisas muito menos piores, ou coisas assim, que comparado ao que essas pessoas fazem, não é nada, mas tem uma punição muito mais rápida, muito mais severa, né? Porque a pessoa não tem um recurso, não é especial, não foi ex-presidente, entendeu? Eu acho que isso é injusto, mas não tem como mudar isso também, né? Existe uma leitura ideológica e social para justificar essas contradições. É quando dizem que a justiça é cega, mas ela enxerga no escuro. Por exemplo, o que explica essas contradições também é o fato de muita gente, a maioria das pessoas, não tem condições de pagar um advogado, tem que recorrer à justiça, à assistência judiciária gratuita, né? Então, a proteção, a proteção no sentido de defesa, ela é cara. Sim. Então, se alguém comete um crime e não tem dinheiro para contratar uma defesa competente e cara, com certeza ela vai passar mais dificuldades do que quem tem essa condição. Aí existe outro aspecto. A prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro também abre um novo capítulo em uma novela que vem já intensa há muito tempo e se intensificou esse ano, que é a preparação para o que vai acontecer no ano que vem. Entendeu? Então, as pessoas, embora ele sendo inelegível, embora tendo ficado inelegível, né, juridicamente, as pessoas que o apoiam ainda queriam, e tem muitos que ainda querem, apesar de tudo, que ele participe da eleição no ano que vem. Isso não sendo possível, alguém vai ter que representá-lo ou utilizar a representação dele para ser candidato no ano que vem, para tentar duelar politicamente com o Lula, né? Tentar vencer o Lula no ano que vem, que é o candidato do governo, né? Que vai tentar a reeleição. Então, abre caminho agora, a prisão do Bolsonaro abre caminho para essa definição. É outra expectativa que se abre agora. O que vai acontecer? Vamos dizer, esse caldeirão de apoio ao Bolsonaro, ele está dividido. Não se sabe quem vai ser o candidato representativo dessa categoria política. Estão meio perdidos, né? Então, exatamente. Agora, as coisas terão que se definir do lado deles. Você vai falar assim, achou injusta a prisão? Como o cara tentou fugir, mano? O cara pegou uma solda, soldou lá a tornozeleira, tentou tirar, violou tudo. Como que é injusto? Juridicamente, o que você tem ouvido... Há fortes indícios que ele tinha planos de fugir, que ia ter uma vigília,
e que no meio dessa vigília ia causar uma distração e ia conseguir fugir. Foi esse o argumento E que ia fugir para uma embaixada da americana. Decisão que levou ele à prisão. Foi esse e o daí argumento. ele conseguia escapar para outro país. Foi esse o argumento, e pelo que a gente tem acompanhado nos últimos dias, várias versões de juristas, de pessoas que conhecem o direito, indicam, não vi nenhum contestar, que a prisão foi correta. Uhum. Então, foi uma decisão correta. Então, isso aconteceu, ele com certeza deveria, se não soubesse, mas deveria saber das implicações que ele mesmo provocaria, e fez isso com conhecimento. Sim. Então, e as coisas aconteceram e estão sendo caminhadas. Essa prisão preventiva foi pela violação da tornozeleira, não foi nem pelo que ele está sendo processado lá, pela tentativa de golpe. E confirmada, ontem, no chamado pleno lá do julgamento. Ou seja, esse pessoal, além de fazer as coisas erradas, é sem noção, né, tem hora. Eles fazem umas coisas assim, achando que não vai acontecer nada. Essas pessoas, às vezes, cometem coisas, agem com a presunção, com a arrogância da impunidade. É uma presunção que o poder, que o exercício do poder incute na pessoa. Uhum. Você é poderoso, muita gente confirma esse poder que se coloca em torno de você, então você acha que pode fazer qualquer coisa, ultrapassar os limites e que nada vai acontecer. E que a realidade mostra que não é nada disso. Sim, com certeza. Esse exemplo agora da prisão do Jair Bolsonaro é uma prova incontestável dessa natureza de que as coisas são assim. Se ultrapassar os limites, você arca com as consequências. E o que vai acontecer a partir de agora? Ele vai continuar preso? Ele vai ter protesto da turma dele? O que vai acontecer agora? Eu posso dar uma resposta, Uhum. De acordo com os fatos. Uhum. Agora tudo está nas mãos do Supremo. Sim. É o Supremo que vai dizer. Inclusive o Supremo teve a maioria... que vai dizer onde ele vai ficar preso, por quê. É o Supremo. Hoje ele está na Polícia Federal. Se ele vai para um local chamado Papudinha, é a Justiça que vai dizer. Inclusive tem até isso. Ele foi preso preventivamente. Teve uma votação na STF, que foi feita a maioria, 4-0, né? Para ver se ele continua com a prisão preventiva. Até essa método especial ele tem, né? Eu falei... Ele é preso e vai ter uma votação. Você vai ser preso mesmo? Vai continuar preso? Entendeu? Os ritos do processo legal, do devido processo legal, prevêem isso. Prevêem Agora você vê pessoa que esses andamentos, esses passos. Agora você vê pessoa que não tem recurso, pessoa que é pobre e tudo, fica preso até sem ter feito nada. Foi preso de forma ilegal, foi preso porque não era a pessoa, era a outra, mas acabou ficando preso. A pessoa ficou anos na cadeia porque foi confundida com outro criminoso. Até sem provas. Até sem provas. Até sem provas. Mas tentando provar e não aconteceu nada. E continuava preso, entendeu? Você vê o desequilíbrio da rigorosidade, né? Então é complicado. É aquilo que eu te falei da leitura popular que se faz sobre essas distorções. A justiça é cega, mas ela enxerga no escuro. Uhum. Agora vamos para o assunto do Front. A gente terminou aqui, pessoal, notícias do Brasil, agora vamos para notícias do Front. Perguntar para Araújo aqui, porque eu sei que várias guerras ativas no mundo, né? Que assim, o mundo não consegue viver em paz. Só quer saber de guerra, tudo. A turma tá achando que Gaza acabou. Mas não acabou, tá tendo mortes lá ainda, tá tendo genocídio lá ainda, porque cessar-fogo foi um cessar-fogo fajuto. Para quem é cessar-fogo? Não existe. Então continua pessoas morrendo em Gaza, o sionismo continua assassinando os palestinos, continua a guerra na Ucrânia ainda, e agora tem essa ameaça de guerra na Venezuela. Ou seja, tem essas três frentes. Os Estados Unidos está nessas três frentes. Que é um país que só vive em guerra, só investe em guerra. Desde o final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos está metido em guerra, em golpes. É uma máquina insaciável. Ele quer sangue. Ele quer metal, ele quer morte, ele quer destruição. Ele não para. Quem vai parar esse império do mal do norte?
Olha o que está acontecendo em Gaza, o genocídio. Está acontecendo na Ucrânia. Porque os Estados Unidos, as armas que estão lá com a Ucrânia é da OTAN, dos Estados Unidos. Agora os Estados Unidos olha para a Venezuela, quer fazer outra Ucrânia aqui na América do Sul. Agora vai ser complicado porque vai ser vizinho nosso. Pode respingar no Brasil aqui. Então, Araújo, como que tá essas guerras aí ativas? Qual que está a situação dessas guerras? Quando vai acabar? Tem previsão de algum dia acabar? Primeiramente, vamos lembrar uma coisa em comum. A identificação de uma coisa em comum, que é a seguinte: o Império do Norte, que são os Estados Unidos, estão envolvidos nessas 3 guerras. Quer dizer, 2 guerras em curso, em andamento, na verdade, são 2 e guerras a possibilidade de uma nova guerra com a Venezuela. Não, na verdade são 3 frentes, mas são 2 guerras e uma não é guerra, uma é extermínio e genocídio. Exatamente. E Gaza não é, pessoal, Gaza não é guerra, Gaza é extermínio e genocídio, porque basta para nossa audiência aqui, deixamos claro o seguinte, que genocídio é uma palavra incontestável, estou levando em conta o que está acontecendo lá, o número de mortes mostra isso, mas também é uma classificação declarada pela ONU. Ela emitiu um relatório informando que o que está acontecendo lá é um genocídio mesmo. Sim. É como se as mais de 80 mil mortes somadas lá, segundo o balanço de dados oficiais, de órgãos oficiais da Palestina e da ONU, esse número de mortos já mostra isso num lugar como Gaza. Então, falar em número de mortos, lembrando que terça-feira passada a gente trouxe aqui o presidente da FEPAL, Federação Árabe Palestina do Brasil, o Ali de Rabah. Ele trouxe esses números que são holocausticos e hecatômbicos. Talvez seja o maior genocídio da história da humanidade. Porque ele trouxe assim os números e as proporções. Então é uma coisa horrorosa, uma coisa cara, você pensa assim, eu torço para Deus chegar assim e mandar um cometa aqui para acabar com o homem, porque não é possível que isso é um homem? Como que um homem é capaz de fazer isso contra um homem? Uma pessoa é capaz de fazer isso com outra pessoa? Com crianças, com mulheres, com pessoas inocentes. Então são números assim horrorosos, é um horror. Eu fiquei chocado com esses números. O Ali de Rabah apresentou esses números aqui, teve grande repercussão e não é para menos. Você levar em conta que um território pequeno como aquele, densamente povoado, com mais de 2 milhões de pessoas e com 81 mil pessoas massacradas, é complicado você admitir que depois da Segunda Guerra a gente continue repetindo as mesmas atrocidades e causando as mesmas dores em pessoas, em mulheres, em crianças. É devastador. E isso está acontecendo em Gaza. Então, para situar o que está acontecendo, mesmo após um cessar-fogo que foi decidido há cerca de um mês, esse cessar-fogo não acabou para os palestinos. Os palestinos continuam sendo massacrados, assassinados diariamente. Sempre as notícias que chegam de lá, da faixa de Gaza, e também da Cisjordânia, indicam que essa violência continua. Ou seja, o genocídio continua. Aquele cessar-fogo foi uma criação do Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, com objetivos, certamente, é incontestável isso, certamente políticos, mas, e para atender outros interesses, mas para garantir um cessar-fogo de verdade, isso eu falava, quando isso aconteceu há um mês, isso é puro teatro. Sim. Tomar por base, inclusive, a forma como o acordo foi apresentado. É um acordo dos Estados Unidos com o Estado sionista, elaborado por eles, sem a participação das autoridades de Gaza. Ou seja, a validade tem um cessar-fogo feito pelo agressor. O agressor vai e devasta um território
mata, massacra milhares de pessoas, entre elas milhares de crianças e mulheres, muitas mulheres grávidas, pessoal da ONU, jornalistas, Não, é que eu fico com ódio, assim, e que de nem... outras atividades. E aí ele apresenta um acordo de paz que funciona para os holofotes, para atender interesses políticos dele, o agressor. Mas, de fato, esse cessar-fogo é só um teatro. Ele continua. E tem uma coisa que eu fico com ódio, que nem seu livro que o Washington não passa, eu fico com ódio da mídia. Porque a mídia não mostra os fatos, ela esconde as coisas, que nem... ela trata a Gaza assim, totalmente diferente da guerra da Ucrânia, por exemplo. Falar a guerra da Ucrânia, morreu 5 ucranianos, morreu 3 ucranianos. Enquanto Gaza morre 100 pessoas, 100 palestinos, ela não fala. Depois sempre fala assim, sempre fala o Hamas, o grupo terrorista Hamas. O grupo terrorista, sempre se refere a Hamas como grupo terrorista, sendo que o Hamas, o que o Hamas é hoje? Você pega na Ucrânia, guerra de 2 exércitos, os 2 lados têm mísseis, os 2 lados têm tanques, os 2 lados têm soldados. Na Ucrânia é os soldados da OTAN, soldados mercenários da OTAN, armas da OTAN, mas tem armas, tem helicóptero, tem drones também, então os 2 lados têm armas, um atacando o outro. São exércitos. Agora são exércitos, né? Agora em Gaza só um tem exército, outro não tem nada, aqui Hamas não tem nada. Um que tem míssil, um que tem tanque, um tem soldado, outro não tem nada. Um extermina, o outro não tem nada, não reage, não tem nada. A mesma Só coisa tem a pessoa, túneis para se esconder. A mesma coisa, a pessoa tá morta lá, tá morta com vários tiros, a pessoa continua dando tiro na pessoa, socando a pessoa, jogando bomba na pessoa, a pessoa já morta com vários tiros. O que acontece lá é um extermínio, só um lado tem exército, só um lado tem poder, o outro lado não tem nada, só destruição. E a mídia não mostra isso, a mídia... Né, não fala das mortes, estou falando a grande mídia. A mídia, grande mídia, tradicional, hereditária, empresarial, a grande mídia. Ainda bem que tem mídias alternativas, como a nossa aqui também, e ainda bem que tem a tecnologia, porque as pessoas que sofrem lá em Gaza que estão transmitindo ao mundo o que está acontecendo. Então ainda bem que a gente tem um celular hoje, ainda bem que a gente tem os meios de comunicação hoje. Porque está sendo o primeiro genocídio televisionado do mundo, que nem o Alid falou. Genocídio em tempo real. Genocídio em tempo real. E o que está acontecendo? As pessoas que estão sofrendo genocídio estão mostrando o que está acontecendo. Mas a mídia dos empresários, a mídia da burguesia, a grande mídia não mostra isso. Quem mostra é a mídia alternativa, a mídia autônoma. O que me estranha também, nesse caso, quando a mídia acentua sempre que se dirige ao Hamas, ao grupo terrorista. Uhum. Primeiro, a ONU não diz isso, que o Hamas é o grupo terrorista. Outra, quem está sendo terrorista? Quem está dizendo isso é o Império, são os Estados Unidos. Então, tudo que os Estados Unidos denomina, ou seja, a linguagem usada pelos Estados Unidos, é repetida por essa grande mídia, como se ela fosse um puxadinho de assessoria de imprensa dos Estados Unidos, do Pentágono. Então ela diz, acentuando, grupo terrorista Hamas, desconsiderando duas coisas. Primeira, essa classificação não é reconhecida pela ONU, a ONU não diz isso, e até porque, segundo, de acordo com a ONU, uma resolução da ONU de 1973 reconhece que todo Estado, todo território ocupado, agredido, tem o reconhecimento da necessidade, da possibilidade de reagir contra o agressor ocupante, até pela via das armas. Sim, então, com certeza. É uma reação legítima por essa... Sim. Não é só por opinião, é por uma resolução da ONU de 1973. Uhum. Tá? Então, agora, a grande mídia informa isso. Ela podia, ao menos, informar para as pessoas fazerem critérios de avaliação. Nem isso ela informa. Agora, sobre a Ucrânia. Você citou a Ucrânia aí, a quantas anda as coisas lá? Então você falou, parece que vai ter... Houve uma reunião vai ontem. Vai ter um acordo, né? Parece, né? Um acordo da mesma forma, parecido com o que acontece em Gaza, sabe? Embora as condições lá, é uma guerra, realmente, sejam diferentes, mas o que aconteceu é o seguinte, lá se trava uma guerra por procuração,
ou seja, é uma guerra dos Estados Unidos com a Rússia, em que os Estados Unidos utilizam os ucranianos para atacarem a Rússia. A Rússia, claro, ela teve a reação tática, estratégica dela com a invasão de 24 de fevereiro de 2022, que iniciou essa guerra, a invasão daqueles territórios do leste, lá, a região do Donbass, formado por Donetsk e Lugansk. São duas regiões que têm esse nome, o Donbass, no leste da Ucrânia. E aí gerou toda essa guerra cujos mortos são escondidos, né? As duas partes escondem o número de mortos. Só vai saber, assim, mas com certeza se sabe que já consumiu mais de 1 milhão de vidas. A gente só vai saber depois, né? Depois, que nem exatamente. Teve a batalha de Bakhmut lá, que morreu muita gente. Bakhmut foi em 23 ou 24? Foi 23, né? Foi primeiro 23, ano. Não, 22. 22, no primeiro ano da guerra. Sim. No final de 22. 3 meses de batalha encarniçada, Bakhmut. Com a Rússia jogando tudo que ela tem de artilharia no front lá do oeste da Ucrânia. E só uma avaliação da época diz que nessa batalha foram 120 mil mortes do lado dos ucranianos. Do lado da Rússia, eu não sei quantos, porque esse número é em sigilo. E tem um número aí também para cada 5 mortos ucranianos. Na época, né? Até em 2022, 2023, o que se falava as mortes ocorriam de 5 para 1. Um russo para cada 5 ucranianos. Porque a desproporção de forças, pelo menos em 2022, 2023, era flagrante, era muito grande. E uma coisa que nos mostrou... Só complementando, então ontem, depois de várias tentativas de acordo, aí ontem teve mais uma. Foi uma proposta de acordo de paz, de cessar-fogo, feita pelo opressor, que é os Estados Unidos, em que uma proposta que consta de 28 pontos, que favorece a Rússia em alguns pontos e que contraria a Ucrânia em outros. O principal deles é o seguinte: a Rússia fica com a região do Donbass já conquistada, que são as regiões de Donetsk e Lugansk, e a Crimeia. E outras 2 regiões conquistadas pela Rússia em território com batalhas, que são Zaporígia e Kherson, né? Kherson. Zaporígia, Kherson e Donbass. Donetsk. Donbass, essas 2 regiões vão ser a possibilidade de a Rússia, que tomou a maior parte dessas regiões, de fincar domínio de território e ficar com essas 2 regiões, Zaporígia e Kherson, fica para negociações futuras. Ou seja, a Ucrânia se deu muito mal. É a única que perdeu. Os Estados Unidos ganhou e a Rússia ganhou. A Ucrânia, ela vai, inclusive, acredito que nessas negociações ela vai ter que... Os Estados Unidos querem que ela recompense os Estados Unidos pelo que ele gastou em armas com a Ucrânia. Sendo que aconteceu isso, os ucranianos que eram vítimas, lutando em função de interesses dos Estados Unidos, e agora ela cobra dos ucranianos, as maiores vítimas, o que ele gastou em armas. Os ucranianos se deu... Isso que dá você ter um líder fantoche dos Estados Unidos. Ou seja, ele é o grande culpado, ele que aceitou essa situação, Zelensky. Entendeu? Então, você tem um líder... Em vez de ele ficar, assim, agir de acordo com o próprio povo dele, com o que ele achava do próprio povo, não, ele se metendo numa guerra que ele não tinha... E que é um líder, que é um ditador ilegítimo, porque... que já passou a época das eleições, já era para ter umas novas eleições. Ele está sem o mandato dele está vencido desde maio de 2023. Desde maio de 2023, então, e ele continua presidente, ele tinha que fazer novas eleições, não fez por causa da guerra. Então, hoje, esse realmente é um ditador.
Sim. que está assumindo o poder ilegitimamente. Agora você vê, então voltando a falar da mídia, você vê alguma mídia, grande mídia, chamando o Zelensky de ditador? Não. Não. Pra você ver, cara, como eu tenho raiva dessa mídia. E para fechar aqui o front ucraniano, mostrou essa guerra da Ucrânia com a Rússia, mostrou como que é a guerra moderna hoje. O que funciona hoje? O que a gente vê que funciona hoje é drone e míssil. E drone é muito melhor do que pega um caça de quinta geração, que é um caça que pode ser poderoso, mas é muito caro. A tecnologia é muito cara, para produzir é muito caro, então não compensa. Linkado com o sistema de coordenação desses drones, além dos mísseis. Você tem que ter o sistema. Agora o drone é tão eficiente quanto o drone. O sistema, eu digo, inteligente. Sim, o drone é barato de produzir, você pode produzir em massa e você causa, e ele é tão eficiente quanto. Você vê aí soldado, por exemplo, soldados na Ucrânia. Você vê o que ele morreu? Ah, morreu de drone. Você vê aí muitos brasileiros que foram lá e morreram. Ah, morreram de drone. Ou seja, o drone é barato de construir e é muito eficiente. Então você vê aí qual que é a grande questão aí da guerra moderna. Ou seja, vale muito mais a pena você investir em drone, em mísseis, do que em qualquer outra coisa, do que um tanque de guerra lá, MBT, que custa milhões e que é difícil de produzir e pode ser abatido por um drone que não chega nem 1% do preço de um tanque. Isso, o campo de batalha provou isso, né? Lembra da Europa mandando tanques para lá? Quantos tanques foi destruído por um drone? E arrogando assim... Mísseis também. Orgulhosos, presunçosos, arrogantes, mandamos os tanques. Virou tudo, com artilharia russa, virou tudo sucata. Sucata, então, ferros retorcidos. Você vê qual que é a grande... O que vale hoje na guerra moderna, o que funciona na guerra moderna é drone e míssil. As outras coisas é obsoleto. É muito caro de produzir. É obsoleto, você vê, pega um tanque lá, combinado com uma marinha dotada de equipamento nuclear. Sim, inclusive eu acho nuclear. Que se o Brasil um dia tiver um projeto estratégico de defesa militar, deve investir nisso, em drone e em míssil. Não adianta não investir em tanque. E no submarino nuclear. Em submarino nuclear também. Não investir em tanque, em porque tem uma soldado. Porque tem uma costa muito ampla. O Brasil precisa urgente de uma marinha. E agora, vindo aqui para o nosso vizinho do Brasil, como está a situação da Venezuela? Os Estados Unidos vai atacar ou não? Fala que não é contra a Venezuela, é contra o cartel de droga lá dos sóis. Essa como preocupação... que é a situação da Venezuela aí? Então, agora os Estados Unidos ficam inventando mentira, narrativa. Ele é também ele é especialista em inventar mentiras para justificar ações militares. Como fez no Iraque, que lá, nós vamos atacar porque lá tem armas de destruição em massa. Depois a história e as investigações provaram que era uma grande mentira, uma grande fake news. Sim. Agora está criando fake news de novo, que é o combate aos narcotraficantes, narcotráfico, na área aí da Venezuela. E sem provar nada. E quem disse que ia atacando embarcações de pescadores? Assim, do nada, você vai lá e explode. Isso é assassinato. Ele não sabe se a pessoa é culpada ou não. Ele isso é assassinato, isso é massacre. Os ataques eles fazem assim, deve ser traficante, ele não julga. Isso é assassinato, é massacre, isso é covardia. Então, ele está matando... Qual é a glória que... Às vezes a pessoa não é apenas um pescador. Nisso? Às vezes a pessoa não é traficante do cartel, é apenas um pescador. Os Estados Unidos que tem a maior arma, a máquina de guerra do mundo, atacando pescadores. Covardia, né? Um pescador lá, num barquinho, desarmado, lança um míssil. Covardia, né, cara? Isso é pra... Ele sempre ataca quem não está preparado. Isso é para conter, para gerar uma tensão nervosa, para que, pela tensão, eles consigam derrubar o governo do Nicolás Maduro, para causar aquela tensão e derrubar pela tensão. Só que a Venezuela, o Maduro é o Maduro, e a Venezuela é a Venezuela. A Venezuela não é lugares fracos, assim como fracos, eu digo militarmente, né? Como é Gaza, como é o Líbano, como é... Não, até porque a Venezuela, para começar, é a maior... Como é a Síria. Não é lugar fraco. Até porque a Venezuela é uma das maiores reservas de petróleo do mundo. Então a China e a Rússia têm muito interesse lá na Venezuela. Tem acordos comerciais muito importantes. Você acha que a China e a Rússia vão deixar a Venezuela sozinha? Eles já firmaram acordo de defesa.
seja, se acontecer, os Estados Unidos quiser tentar alguma coisa, a Rússia e a China vão entrar Essas nessa guerra. conversas certamente A são Rússia, feitas. inclusive, tem submarinos nucleares lá perto. Essas A conversas Rússia tem geralmente, China. A geralmente Rússia tem são caças feitas lá. entre os militares. Entre os Sim. militares que coordenam as ações. Ou seja, os Estados Unidos, para invadir, parece que tem lá um efetivo de 10 mil soldados, que é totalmente insuficiente para invadir um país do tamanho da Venezuela. Os Estados Unidos querem invadir alguma coisa, precisa de muito mais soldados, Então, muito mais e recursos. ontem Ou houve seja, uma meio paranoia dos americanos. Ontem, segunda-feira, né, 24, Sim, não é isso? É, Hoje é 25. sim. Ontem, segunda-feira, foi detectada a movimentação de tropas, de reforço de tropas norte-americanas em São Domingo, naquela região. Foi identificado também a suspensão de voos de Caracas para outras regiões do mundo e de outras regiões do mundo para Caracas, o que abriu um sinal de alerta de que algo podia acontecer, ou pode até a qualquer momento. Mas essa espera, nós já estamos acontecendo há meses, essa tensão. Só que ontem teve esse sinal de alerta. Agora, o que vai acontecer e de que forma, não se sabe. Agora, ninguém movimenta o maior porta-aviões dos Estados Unidos para aquela região é o maior porta-aviões do mundo. Só para passeio. O maior porta-aviões do mundo. Tem intenção. Porta-aviões Gerald Ford. É só o futuro. E todo mundo sabe o que contém um porta-aviões, com uma força armada, outros navios, até para fazer a segurança do porta-aviões, navios, aviões, helicópteros, é uma força poderosa. Os Estados Unidos não ia mover o maior porta-aviões do mundo com uma frota inteira para conter um suposto cartel de droga, né? Os Estados Unidos quer algo maior. Estados Unidos querem, vamos ser claros, a história mostra isso, os Estados Unidos querem igual fez no Iraque. O petróleo da Venezuela. Invadir o Iraque petróleo da Venezuela. A Venezuela. Porque os Estados Unidos, usando a sua máquina de guerra como força, quando eles querem algumas coisas, eles vão lá e tomam. Primeiro eles tentam fazer com que o povo que é alvo dele se submeta à vontade dele. Sim. Olha, nós queremos isso aí, você vai fornecer para nós, não? Aí a pessoa fornece, tudo bem. Agora, se a pessoa, quer dizer, o povo não fornece, o povo através do governo local não fornece, existe, então ele vira inimigo. Então, virando inimigo, ele vai e ataca para roubar a riqueza desse povo. Os Estados Unidos faz isso desde o final da Segunda Guerra Mundial. E essas questões, essas guerras que estão aí desde ativas, antes até. Quando roubou terras do México. Essas guerras aí, vamos ver o que vai acontecer. Texas era mexicano. Arizona era mexicano. Sim. Aquela Califórnia era do México. Sim. E aí só o futuro irá dizer, vamos ver o que acontece aqui. Para encerrar o papo reto aqui, Araújo, gostaria de deixar suas considerações finais, mensagens. Divulga sua rede social aí, aproveita aí para quem está nos assistindo. Eu quero agradecer a sua atenção e gostaria de que você me acompanhasse nas redes sociais, nas minhas redes sociais, que são o @escritor Araújo no YouTube e no Instagram, o escritor_Carlos Araújo. E que convido para você conhecer o meu livro, Um Brinde ao Nada, que está na Amazon, que está no Google Play, e se você quiser o exemplar físico, pode solicitar a mim, e também na Livraria Nobel, Avenida Barão de Tatuí, 867, ou no Espaço Cultural JF Estúdio, que fica no Largo São Bento, 91. E eu agradeço muito e leve esse livro como presente de Natal para você e para quem você gosta. Estamos encerrando aqui mais um programa Papo Reto. Queria agradecer a sua audiência, agradecer às curtidas, aos likes, aos comentários e convidar você também a seguir nossas redes sociais lá, Pensa Comigo, Estúdio 48. Pessoal, você está vendo lá nosso vídeo, você curtiu? Entra lá no nosso Instagram, aperta no seguir lá, é de graça, não custa nada. Aperta no seguir lá o Pensa Comigo, Estúdio 48, se inscreva no YouTube Estúdio 48, ativa o sininho, ajuda a gente, engaja, tudo, não custa nada apertar em seguir, apertar em se inscrever. Agradecer também a Araújo aqui, minha dupla do Pensa Comigo, grande jornalista, grande mesmo, grande escritor,
e grande jornalista Carlos Araújo. Agradecer também aqui toda a equipe do Estúdio 48, o Pudim, o Leandro, e agradecer a você, a sua audiência, e até o próximo episódio. Lembrando também que minhas redes sociais aqui, Instagram é Lucas Lorde, Lucas Lorde no TikTok, onde eu falo de Corinthians e futebol, e tem no YouTube também, O Sofredor, então se inscreva lá. Muito obrigado a todos e até o próximo programa Papo Reto. Valeu, obrigado.